Era para ser uma noite tranquila. Eu estava acostumada com o ritmo frenético da UTI, mas naquela noite parecia que tudo seria diferente. A porta da sala de emergência se abriu com um estrondo e a equipe de resgate entrou, trazendo um paciente inconsciente, com múltiplos traumas. O rosto dele estava coberto por um pano, o corpo contorcido, com sinais claros de uma situação desesperadora. O monitor cardíaco apitava de forma constante, e eu sabia, naquele exato momento, que a linha entre a vida e a morte estava mais tênue do que nunca. Ele tinha apenas 27 anos, um jovem cheio de sonhos, com uma história de vida que eu nunca saberia, mas que naquele instante importava muito menos do que as escolhas que teríamos que fazer. A adrenalina percorreu minhas veias, e sem pensar duas vezes, fui tomada pela urgência de agir. No fundo, eu sabia que o que eu faria a seguir não era apenas uma questão de habilidade técnica, mas de sacrifício. Sacrifício para salvar, sacrificando até a minha própria moral em certos momentos. Eu não tinha tempo para hesitar, pois a cada segundo perdido, ele estava mais perto de nos deixar. O médico líder da equipe pediu que iniciássemos o processo de estabilização imediatamente. Já havia muita pressão sobre meus ombros, mas a missão era clara. Ele precisava ser entubado e estabilizado para ter uma chance. Olhei para ele, com o rosto inchado, e percebi o quão terrível era a situação. Ele estava à beira da morte, e qualquer movimento errado poderia ser fatal. Naquele momento, não era mais uma questão de quem ele era, ou o que ele havia feito. Ele era um ser humano, em risco de vida, e nossa obrigação era fazer o que fosse necessário para salvar sua vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que as escolhas que teríamos que fazer não seriam fáceis. Eu estava prestes a entrar em um território desconhecido, onde as linhas entre o certo e o errado se tornavam turvas, onde a ética parecia ser uma questão a ser deixada de lado. E mais do que nunca me dei conta de que, como profissional da saúde, muitas vezes nos vemos forçados a tomar decisões difíceis, onde o certo e o errado não são tão claros. A primeira coisa que fizemos foi preparar a intubação. Era uma medida extrema, mas necessária. Ele precisava de ar, precisava de uma chance. Eu me preparei psicologicamente para o que estava prestes a fazer, mas, conforme as horas passavam, as dificuldades aumentavam. Não conseguimos intubá-lo na primeira tentativa. Os traumas no pescoço complicavam ainda mais a situação. Sabíamos que, sem o tubo de ventilação, ele não sobreviveria. Então, o que restava? Tentar novamente, não importa o que fosse necessário. Em um dos momentos mais críticos da noite, em que me sentia exausta e sem opções, os médicos começaram a discutir o uso de uma técnica que, para muitos, seria considerada extrema: a utilização de um procedimento invasivo, doloroso e arriscado, mas necessário para manter a vida dele. Eu sabia que o que estávamos prestes a fazer poderia ser devastador para o paciente, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Mas, no fundo, eu sabia que era uma questão de vida ou morte. Eu estava sendo forçada a escolher entre salvar e arriscar a saúde do paciente em um procedimento doloroso e angustiante, ou simplesmente aceitar a morte. Mas a vida, como sempre, não permite que façamos escolhas fáceis. Cada decisão tomada naquela sala de emergência parecia ser uma escolha entre o certo e o errado. Uma escolha entre salvar a vida ou viver com a culpa. Eu sei que, como profissionais da saúde, estamos acostumados a tomar decisões difíceis, mas aquela noite me fez perceber que, às vezes, os limites são mais difíceis de se ver. No final, mesmo após fazer o que parecia ser impossível, a vida dele estava em nossas mãos. Eu nunca imaginei que, em um simples plantão, eu enfrentaria uma decisão tão dura. A dor dele, a aflição em seus olhos, o sofrimento em sua respiração, me perseguem até hoje. Mas fizemos o que precisávamos fazer. E, por mais horrível que tenha sido, ele teve uma chance de viver. A noite parecia tranquila quando comecei meu turno na unidade de terapia intensiva, mas eu sabia que, em qualquer momento, algo poderia acontecer. O ritmo da emergência nunca é previsível e, por mais que eu fosse experiente, sempre me surpreendia com a intensidade de cada chegada. Como enfermeira, eu sabia que a cada novo paciente, meu dever era o de dar tudo de mim para garantir que ele tivesse a chance de viver. Contudo, a chegada daquele paciente, em particular, estava longe de ser como as outras. Ele foi trazido pela equipe de resgate, e o que vi logo de início não era algo que se via todo dia. Um jovem de 27 anos, aparentemente saudável, com um histórico médico limpo, chegou em estado crítico. Ele tinha múltiplos ferimentos, e uma hemorragia interna grave comprometia várias funções do corpo. Seu rosto estava pálido,
e o fluxo de sangue que saía de sua boca indicava que estava em choque profundo. Eu me sentia completamente impotente diante da gravidade da situação. Ele parecia tão jovem, tão cheio de vida, e ali estava, lutando para sobreviver. O médico-chefe pediu que preparássemos tudo com a maior urgência possível. Aquele jovem precisava de uma intervenção imediata, e sabíamos que o tempo estava contra nós. Quando a ambulância chegou, ele estava sem sinais vitais, mas a equipe não havia desistido. A reanimação foi iniciada no trajeto até o hospital, e por um milagre, ele havia respondido a alguns estímulos básicos, mas estava claro que ele não poderia resistir muito mais tempo sem uma intervenção mais invasiva e urgente. A pressão era imensa. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Eu sabia que, enquanto enfermeira, minha missão era mais do que simplesmente seguir os procedimentos. Eu precisava entender o que estava em jogo ali. Não era apenas um paciente, era uma vida que estava pendurada por um fio. A responsabilidade era grande demais para ser ignorada. Mas o que eu não sabia, naquele momento, era que, enquanto me preparava para tomar medidas críticas, estava prestes a ser colocada em uma situação que me exigiria decisões que iam contra tudo o que eu acreditava ser certo. À medida que a equipe começava a trabalhar na estabilização do paciente, eu pude observar mais de perto sua condição. Sua respiração estava fraca, o que indicava que seus pulmões estavam gravemente comprometidos, e sua pressão arterial estava perigosamente baixa. Eu sabia que as próximas horas seriam decisivas. O jovem estava lutando, mas seu corpo estava fraquejando. A cada minuto, as chances de ele sair daquela situação com vida se reduziam. Os médicos começaram a discutir rapidamente as opções. O plano inicial era estabiliza-lo o suficiente para que pudesse ser levado para a sala de cirurgia, mas a gravidade dos ferimentos no tórax e a falta de oxigenação adequada tornavam qualquer ação mais simples uma tarefa quase impossível. Foi então que a realidade começou a se mostrar ainda mais cruel. Uma das intervenções necessárias era extremamente invasiva, e todos na sala sabiam que ela envolvia um risco tremendo. Eu olhei para o rosto daquele jovem e não pude deixar de pensar na sua história, como ele tinha chegado até ali, o que ele faria se sobrevivesse. Mas ao mesmo tempo a urgência do momento me impedia de mergulhar em qualquer tipo de reflexão. A vida dele estava em nossas mãos e o que eu precisava fazer era agir. A decisão estava tomada. Faríamos o que fosse necessário para tentar salvar sua vida. Mas eu sabia que, ao tomarmos aquele caminho, as consequências poderiam ser imprevisíveis. Aquilo não era apenas uma operação, não era uma simples medida médica, era algo que, se desse errado, poderia deixar marcas permanentes na vida daquele jovem. E, por mais difícil que fosse, eu sabia que era um risco que eu teria que correr, por ele, por sua família e por tudo o que significava aquele momento. Eu nunca vou esquecer o momento em que olhei para ele pela primeira vez. Seu corpo estava contorcido na maca, com os membros desajeitados e o rosto coberto por um lenço. O fluxo sanguíneo que escorria do pescoço e da boca dele era um sinal claro de que sua situação era gravíssima. A equipe médica imediatamente começou a se organizar, e ao lado deles, eu me preparei para dar tudo de mim. Mas, por mais que eu tivesse visto muitos casos de trauma grave, algo naquele paciente parecia diferente. Algo me dizia que aquele não seria um caso fácil de resolver. Quando o tiramos da maca e o colocamos na mesa de emergência, pude ver os detalhes mais claros de sua condição. Seu rosto, antes de ser coberto pela respiração mecânica, mostrava um semblante de dor indescritível. Era como se, no fundo, ele ainda estivesse lutando, tentando se agarrar à vida. Mesmo inconsciente, ele parecia resistir. Uma das coisas que mais me marcou foi o olhar que ele teria se pudesse me ver, um olhar de pavor, de quem estava ciente de que o que estava acontecendo com ele estava além de sua compreensão. Mas, ao mesmo tempo, aquele olhar também tinha um brilho de esperança. Uma esperança que eu não sabia se eu conseguiria alimentar. A tensão na sala era palpável. A equipe médica se movia rapidamente, mas eu estava mais atenta ao que estava acontecendo com ele do que aos procedimentos em si. Às vezes, mesmo quando a ciência e a medicina exigem que tomemos medidas drásticas, é difícil não se conectar emocionalmente com o paciente. Eu queria acreditar que ele ainda tinha uma chance. Queria acreditar que, apesar do tudo, ele poderia ser salvo. Mas, ao olhar para ele, não pude evitar pensar: será que ele vai conseguir sair dessa? Será que ele vai sobreviver? Quando finalmente conseguimos começar
a estabilizar seus sinais vitais, ele estava respirando com a ajuda de aparelho. Suas pupilas estavam dilatadas e sua pele estava fria ao toque, o que indicava que a circulação sanguínea estava comprometida. Mas mesmo assim, algo no fundo me dizia que ele tinha uma chance. Algo no fundo me dizia que, apesar da gravidade de sua condição, ele poderia resistir. Os minutos que se seguiram foram uma sequência de passos rápidos e decisivos. A intubação foi um dos primeiros passos críticos. Era a única maneira de garantir que ele tivesse oxigênio suficiente para que seu corpo não entrasse em colapso. Quando conseguimos intubá-lo, respirei aliviada, mas sabia que isso era apenas o começo. Havia muito mais a ser feito. Enquanto eu ajustava as configurações dos ventiladores mecânicos, não pude deixar de pensar sobre o que estava por trás de toda aquela luta. Ele era um ser humano, uma pessoa como qualquer outra, com uma história, com sonhos, com uma vida que estava sendo interrompida de forma cruel. Era impossível não pensar sobre o que teria acontecido em sua vida antes desse momento. Quem era ele? Quais eram seus planos? Será que ele tinha familiares, amigos? E no meio de toda essa incerteza, eu não sabia como lidar com a tensão emocional de estar naquele momento. O que eu deveria fazer? Olhar para ele como um paciente, como mais um caso que eu precisava estabilizar, ou me deixar levar pela humanidade e me perguntar se, de alguma forma, eu poderia fazer mais por ele? O que realmente me impactou foi a dificuldade que eu sentia para me desconectar da situação. Como enfermeira, nós aprendemos a manter uma distância emocional, a focar no procedimento, na técnica, mas com ele, tudo parecia mais pessoal. Eu sabia que ele estava lutando pela vida, e sua luta me tocava de uma forma profunda. Era como se eu fosse parte daquela luta, como se o futuro dele dependesse de cada movimento que fizemos. Isso, por um lado, me dava forças para continuar, mas por outro, tornava tudo muito mais difícil emocionalmente. Cada vez que o via, com os olhos fechados e a respiração pesada, era como se uma parte de mim também estivesse lutando. Aquelas primeiras impressões ficaram gravadas em minha mente de uma forma que jamais esquecerei. Quando alguém chega à UTI em estado tão crítico, é difícil não refletir sobre o que está em jogo. Ele não era mais um paciente, era alguém que por algum motivo estava ali para lutar pela sua vida. E naquele momento a minha missão era ajudá-lo a vencer essa luta, não importa o que fosse necessário. Eu nunca havia sentido uma pressão tão grande. A sensação de desespero tomava conta da sala, mas não havia espaço para o pânico. Sabíamos que, naquele momento, cada segundo que passava representava uma chance a menos de salvar a vida daquele jovem. Eu olhava para o corpo dele, ainda imóvel na mesa de emergência, e sentia meu coração acelerar. As mãos tremiam um pouco, mas, como enfermeira, a minha missão era manter a calma, mesmo que por dentro eu estivesse em um turbilhão de emoções. As instruções foram claras e imediatas: estabilizar o paciente, garantir que ele tivesse oxigênio e manter suas funções vitais em níveis aceitáveis, até que pudéssemos realizar uma intervenção mais profunda. Cada membro da equipe estava com foco total. O tempo era um inimigo implacável, e todos estavam cientes disso. O médico responsável estava ajustando os parâmetros do ventilador, enquanto a equipe de enfermagem preparava os medicamentos e a monitorização necessária. Eu sabia que seria uma tarefa árdua, mas era um trabalho em equipe, e todos estavam dando o melhor de si. Olhei para a tela do monitor, onde os sinais vitais apareciam em uma linha irregular e alarmante. A pressão arterial dele estava baixíssima, e o ritmo cardíaco, irregular. Cada vez que os monitores apitavam, parecia um golpe de adrenalina, um lembrete de que a situação estava fora de controle. A tensão na sala era indescritível. A cada segundo, eu me perguntava se seria o suficiente. Será que ele sobreviveria? Será que seria possível estabilizá-lo a tempo? A minha tarefa naquele momento era administrar os medicamentos necessários para ajudar na pressão arterial e tentar estabilizar os parâmetros respiratórios. O monitor indicava que sua oxigenação estava em níveis críticos, e isso me fez agir mais rápido. Eu sabia que, sem o oxigênio adequado, ele não teria como resistir. Preparei a medicação com precisão, mas por dentro, estava dividida entre o impulso de querer fazer tudo certo e o medo de cometer um erro. Cada ação minha precisava ser precisa. Não havia margem para falhas. Os minutos se estendiam, e a sensação de urgência aumentava a cada segundo. A respiração dele, assistida por aparelhos, era pesada e irregular. A
pele pálida e fria do jovem refletia o estado de choque em que ele se encontrava. Eu observava seu peito subir e descer com dificuldade, me perguntando se ele tinha algum resquício de consciência do que estava acontecendo. Será que ele sabia que sua vida estava nas mãos de estranhos, que a cada movimento estavam tentando salvar o que ainda restava dele? Eu me virei para os outros membros da equipe. O médico, com a testa franzida, estava ajustando o protocolo de reanimação. O técnico de enfermagem, com as mãos firmes, estava preparando o próximo conjunto de medicamentos. Cada um sabia exatamente o que fazer, mas o peso da responsabilidade era imenso. A comunicação entre nós estava sincronizada, mas o desespero interno de cada um era visível. A pressão era palpável e não dava para escapar disso. Naquele momento, era impossível não pensar na gravidade da situação. Olhar para aquele jovem e perceber que sua vida estava por um fio fez com que eu repensasse minha própria profissão. Embora fosse enfermeira, com anos de experiência, eu nunca havia sido confrontada com uma situação tão crítica, onde todas as ações que tomássemos definiriam o futuro de um ser humano. Cada segundo parecia crucial, e a realidade de que ele poderia não sobreviver pairava sobre nós, como uma sombra. A equipe não parava, mesmo quando tudo parecia desmoronar ao nosso redor. O desespero que inicialmente tomou conta de mim foi gradualmente substituído por uma determinação inabalável. Eu sabia que tinha que me concentrar nas ações, que cada movimento tinha um impacto direto na vida daquele jovem. Por mais que o medo estivesse lá, ele não tinha espaço naquele momento. A cada ação, a cada decisão, estávamos cada vez mais perto da linha tênue entre a vida e a morte. Eu olhei para ele mais uma vez e, com um suspiro profundo, me lembrei do motivo de estar ali: salvar vidas, mesmo que para isso fosse necessário fazer o impensável. O tempo parecia se arrastar, mas aos poucos, as medidas começaram a surtir efeito. Sua pressão arterial começou a se estabilizar e, embora ainda estivesse longe de um quadro ideal, havia uma leve melhora. Um pequeno sinal de esperança, mas sabíamos que a luta estava longe de terminar. O ambiente estava tenso, e eu sabia que cada movimento deveria ser executado com precisão. A cada segundo, o jovem parecia mais distante da vida, e isso nos obrigava a agir rapidamente. A nossa prioridade naquele momento era estabilizar o paciente e mantê-lo vivo, enquanto planejávamos uma abordagem mais invasiva para tratar seus ferimentos. A situação estava tão crítica que cada segundo parecia uma eternidade. O protocolo de emergência ditava os passos, mas o desespero de querer fazer a diferença me impulsionava ainda mais. Os médicos discutiam rapidamente as opções. A decisão era clara: a intubação tinha sido a primeira medida necessária, mas não seria suficiente a longo prazo. A hemorragia interna era o principal problema, e eu sabia que, sem controle imediato sobre isso, qualquer esforço seria em vão. A primeira medida que tomamos foi a administração de vasopressores, para tentar estabilizar a pressão arterial e garantir que os órgãos vitais ainda recebessem oxigênio suficiente. Mas, ao mesmo tempo, sabíamos que ele estava à beira da falência múltipla dos órgãos. O tempo estava contra nós e, a cada minuto de inatividade, sua condição piorava. Quando nos preparamos para fazer o procedimento invasivo, eu sabia que as coisas não seriam fáceis. O que estava à frente não era uma simples intervenção, era uma tentativa desesperada de salvar uma vida que, de todas as formas possíveis, estava se esvaindo. O médico-chefe pediu que preparássemos tudo para a drenagem torácica. As lesões internas no tórax haviam comprometido os pulmões e o coração. A drenagem seria uma forma de liberar o ar e os fluidos acumulados, mas eu sabia que essa técnica era arriscada, especialmente em uma situação tão instável. Era necessário fazer isso rapidamente, mas com uma precisão milimétrica. Enquanto eu preparava os instrumentos, minha mente começava a se questionar sobre o impacto desse procedimento. Eu estava prestes a fazer algo que poderia salvar a vida do paciente, mas também era consciente de que estava forçando o corpo dele ainda mais, e ele não estava em condições de suportar tantas agressões. Sabia que estava caminhando na linha tênue entre a chance de sobrevivência e a devastação total do seu organismo. Fui instruída a fazer a drenagem com rapidez, uma operação que envolvia cortar a pele e inserir um tubo no tórax do paciente para drenar o líquido acumulado. O simples fato de olhar para o paciente, vendo sua pele ainda pálida e suas pupilas dilatadas, me fazia pensar sobre o que ele estava passando. Cada movimento que eu fazia era tão difícil quanto o último. Eu me perguntava: será que ele está sentindo a dor, mesmo inconsciente? Será que ele percebe
E o que está acontecendo? Essas perguntas ficaram rondando minha mente enquanto eu realizava o procedimento. Mas naquele momento, não havia espaço para questionamento. A única coisa que importava era salvar sua vida. Quando conseguimos drenar o líquido acumulado e liberar a pressão em seu peito, vi uma pequena melhora. Seus pulmões começaram a reagir lentamente à intervenção. O monitor cardíaco mostrava sinais sutis de recuperação, e isso me deu uma leve esperança. Contudo, a batalha estava longe de ser vencida. Havia ainda muitos outros desafios pela frente. A hemorragia interna precisava ser controlada de maneira mais eficaz, e ele continuava extremamente instável. Os próximos passos seriam igualmente críticos: transfusão de sangue, estabilização da pressão arterial e monitoramento constante das funções renais e hepáticas. Enquanto as transfusões eram feitas, eu não podia deixar de me perguntar sobre a dureza daquela situação. Era difícil tomar essas decisões, saber que a vida de alguém estava nas minhas mãos, que eu precisava ser uma força constante de ação, sem tempo para dúvida ou arrependimento. A cada gota de sangue que passava pelas veias dele, eu me perguntava se isso seria suficiente. A cada respiração artificial que ele recebia, eu me perguntava se no fundo ele tinha uma chance real de sair vivo dali. O tempo passava de forma lenta, como se cada minuto fosse uma eternidade. O ventilador mecânico fazia barulhos metálicos a cada inspiração e expiração do paciente. O som dos monitores se tornando mais constante, mas ainda assim imprevisíveis. A cada segundo, a luta dele pela vida se intensificava. Eu sabia que nós estávamos lutando não só contra o corpo dele, mas contra o relógio. Enquanto realizávamos as manobras necessárias, a sala estava em completo silêncio, exceto pelos sons dos aparelhos e pelo movimento da equipe. Eu tentava não pensar no impacto emocional da situação, mas era impossível não sentir. A responsabilidade de ser parte da linha de frente em uma batalha pela vida de uma pessoa era algo que mexia com minha essência. Não era apenas técnica, não era apenas um conjunto de procedimentos médicos, era mais que isso. Estávamos em uma luta pela vida, e no fundo, todos nós sabíamos que aquele jovem, com sua fragilidade e suas chances mínimas, ainda poderia sair daquela sala com vida, caso cada passo fosse dado com precisão. Eu sempre soube que ser enfermeira não se resumia apenas a aplicar medicamentos e realizar procedimentos. Tinha consciência de que a minha profissão exigia uma conexão constante com a dor e a vida das pessoas. Mas naquela noite eu me vi sendo desafiada de uma maneira que nunca imaginei. Estávamos todos imersos em um mar de ações mecânicas e decisões rápidas, mas a luta pela vida daquele paciente tinha um peso emocional que parecia me arrastar. À medida que a equipe tomava as decisões, havia um sentimento de urgência em cada um de nós, mas ao mesmo tempo, eu sentia uma pressão interna que não conseguia ignorar. Eu sabia que, por mais que estivesse fazendo tudo certo, do ponto de vista técnico, a realidade da situação era muito mais complexa. Enquanto ajustava os equipamentos e preparava as medicações, a minha mente não parava de pensar: será que estamos fazendo o suficiente? Será que ele vai sobreviver? A adrenalina era tão intensa que meu corpo se movia de forma automática, mas ao mesmo tempo, minha mente estava cheia de pensamentos conflitantes. Por um lado, a lógica me dizia que tudo o que eu podia fazer era seguir os protocolos, aplicar a técnica necessária e esperar pelos resultados. Mas por outro, meu coração estava pesado. Cada respiração que o paciente dava me lembrava da fragilidade da vida e de como, mesmo quando estamos fazendo tudo certo, o destino de alguém está fora do nosso controle. Eu sentia uma conexão indescritível com aquele jovem, apesar de não saber quem ele era. O simples fato de vê-lo lutando pela vida de forma tão desesperada me tocava profundamente. Era como se eu estivesse dividindo a dor com ele, sem nem mesmo conhecê-lo. O peso da responsabilidade de estar ali, naquele momento, de ser a última linha de defesa entre a vida e a morte, era algo que me consumia. Cada vez que olhava para ele, me questionava: será que ele vai conseguir? Será que fizemos tudo o que podíamos? Eu sabia que as emoções, se não controladas, poderiam atrapalhar. Como enfermeira, aprendi a manter uma certa distância emocional, porque entendemos que, em muitos casos, nossas emoções podem influenciar negativamente as decisões. Mas, naquela situação, era impossível não ser tocada. Eu queria que ele sobrevivesse. Queria ver aquele jovem de volta à vida. Queria acreditar que tudo o que estávamos fazendo teria um impacto positivo. Porém, enquanto o ventilador mantinha sua respiração artificial e os monitores indicavam sinais de que ainda havia chance, eu sabia que o pior ainda podia acontecer a qualquer momento. A pressão aumentava a cada minuto. À
À medida que a equipe realizava mais intervenções, a tensão se acumulava, mas ao mesmo tempo a sensação de impotência se fazia presente. Mesmo sendo parte da equipe que estava fazendo o máximo possível, não podia deixar de pensar que a vida daquele paciente estava nas mãos do acaso, de algo que nós humanos não conseguimos controlar. Essa luta constante entre a técnica e a emoção, entre o fazer e o sentir, era o que me deixava exausta e, ao mesmo tempo, tão envolvida na situação. Eu sabia que, por mais que me empenhasse, havia momentos em que a realidade se impunha. A fragilidade humana, os limites do corpo, o desconhecido das lesões internas e a necessidade de uma resposta rápida e eficiente para salvar uma vida. Tudo isso me lembrava da minha própria limitação. Mesmo com toda a técnica que possuíamos, estávamos lidando com algo muito maior do que nós. Eu, que tantas vezes me orgulhei de minha capacidade técnica e do meu controle emocional, me vi completamente vulnerável. À medida que a noite avançava e o paciente permanecia instável, a minha mente não parava. Será que ele terá a chance de viver? Será que, depois de todo esse esforço, ele vai conseguir sair dessa? Essas perguntas rondavam minha mente, e eu sabia que no fundo não havia resposta. O futuro dele estava nas mãos do tempo e do que mais pudéssemos fazer naquele instante. O que realmente me marcou, no entanto, foi a sensação de impotência diante da morte. Eu estava fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível, mas, por dentro, me perguntava: será que o suficiente foi feito? Será que a vida dele ainda pode ser salva? Em momentos como aquele, a profissão de enfermeiro me mostrou não apenas o lado técnico da medicina, mas também o peso emocional e a profundidade do cuidado. O que nos torna humanos é justamente essa conexão com o sofrimento do outro, essa entrega que vai além do simples fazer. Quando a luta pela vida do paciente começou a tomar forma, algo que me marcou profundamente foi o olhar dele. Mesmo inconsciente, o corpo ainda reagia, e os monitores continuavam a medir seus sinais vitais. Mas, entre todos os barulhos das máquinas e as movimentações rápidas da equipe, algo me tocou de forma visceral. O olhar que ele teve, mesmo em seu estado crítico. A luta de um ser humano pela vida é algo que, de forma inexplicável, mexe com todos que estão ao redor. O paciente estava em coma induzido e sua respiração era assistida por aparelhos. Mas mesmo assim havia algo em seus olhos, ou melhor, na forma como os olhos dele pareciam procurar algo. Não havia uma resposta verbal, não havia reação física clara, mas aquele olhar fixo e quase vazio de compreensão parecia implorar. Era como se ele estivesse tentando se agarrar à vida de alguma maneira, mesmo sem saber onde estava ou o que estava acontecendo. Eu não consigo explicar exatamente como, mas aquele olhar teve um impacto profundo em mim. Havia ali uma comunicação sem palavras, algo que apenas quem já vivenciou a dor e a luta pela sobrevivência pode entender. Não era o olhar de um paciente apenas, era o olhar de alguém que, em meio ao desespero, ainda buscava uma chance. Eu sabia que ele não estava consciente de tudo o que estava acontecendo, mas o simples fato de olhar para ele e perceber aquele apelo silencioso fez com que eu me questionasse sobre as escolhas que estávamos fazendo. Eu já havia visto muitas pessoas em estado crítico, mas aquele olhar, por algum motivo, era diferente. Era como se ele estivesse me dizendo, de maneira silenciosa: eu ainda quero viver. Eu sabia que, como enfermeira, o meu dever era tentar estabilizá-lo, e eu estava dando tudo de mim para que ele tivesse uma chance. Mas ao mesmo tempo aquela expressão, aquele olhar vago e penetrante, mexia com algo dentro de mim. A humanidade dele ali se refletia de uma maneira tão intensa que, por um momento, perdi o foco nas máquinas e nos procedimentos. O que estava em jogo era mais do que apenas protocolos médicos. Era vida, era um ser humano. Enquanto as manobras seguiam e a pressão sobre todos nós aumentava, eu não conseguia afastar aquela imagem. Como poderia? Como poderia ignorar o fato de que, ali, diante de mim, estava uma pessoa com uma história, com sonhos, com a mesma vontade de viver que qualquer um de nós? A luta pela sobrevivência não era só física, Hiro e Machano, e ela estava registrada naquele olhar. Naqueles poucos segundos de consciência, ele havia mostrado que estava tentando por todos os meios possíveis resistir. Durante aquele processo, não só eu, mas toda a equipe parecia ser tocada por aquilo. Nós éramos profissionais, tínhamos treinamentos, habilidades, mas em momentos como esse, a linha entre o profissional e o humano começa a se borrar, porque no fundo, estávamos todos ali, não apenas para cumprir uma função, mas para fazer algo mais, para dar uma chance, para proporcionar esperança, para tentar evitar que aquele jovem fosse mais uma vítima da implacável linha entre a vida e a morte. Eu sabia que cada ação que tomávamos naquela noite, cada movimento,
cada medicamento administrado, cada ajuste nos aparelhos poderia ser a diferença entre salvar ou perder uma vida. Mas ao olhar para aquele paciente, não era mais uma questão técnica ou de decisão científica. Era uma questão de humanidade. O que nos tornava diferentes dos outros seres vivos era justamente o fato de que éramos capazes de sentir, de conectar, de entender a dor e a luta de outro ser humano. Naquele momento, percebi que muitas vezes a maior luta não é contra as doenças ou os traumas, mas contra a incapacidade de garantir a vida diante das adversidades. E o olhar daquele paciente, em silêncio, pedindo por mais tempo, por mais vida, por mais chance de viver, foi o apelo mais profundo que já recebi. Isso me fez refletir sobre o quanto estamos dispostos a nos entregar à luta pela vida do outro. Porque no fim das contas, a luta não é apenas técnica, ela é, acima de tudo, emocional. É sobre humanizar o processo e muitas vezes ser o farol de esperança no meio do caos. Eu nunca vou esquecer aquele momento. Os monitores começaram a apitar mais intensamente e eu senti o peso de cada segundo que se passava. A sensação de desespero tomou conta de mim. Por mais que a equipe estivesse trabalhando incansavelmente, parecia que estávamos perdendo a batalha. O coração dele estava lento, a respiração ainda dependia totalmente dos aparelhos e os sinais vitais estavam em um nível crítico. Quando olhei para o médico responsável, pude ver o cansaço em seus olhos. Ele sabia o que estava em jogo, sabia que a situação estava cada vez mais difícil, mas também sabia que não podíamos desistir. Eu estava exausta, fisicamente e emocionalmente. Minha mente girava sem parar. Cada movimento, cada segundo, parecia uma eternidade. A dor no peito aumentava a cada batimento cardíaco fraco do paciente. A luta dele estava chegando ao ponto de não poder mais ser controlada por nós, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha, uma percepção de que ele ainda não tinha cedido completamente. Sua luta era visível, mesmo que não fosse mais consciente. Era como se o corpo dele, de algum jeito, se recusasse a aceitar a morte. E então, no que parecia ser um último suspiro de desespero, a equipe se uniu ainda mais. Estávamos à beira do abismo e não havia mais tempo a perder. O médico principal gritou as instruções com firmeza, mas algo nele também parecia fragilizado, como se ele soubesse que o fim poderia estar chegando. O protocolo de reanimação seguiu em ritmo acelerado e os ventiladores foram ajustados para a pressão máxima, tentando forçar os pulmões a responder. Sabíamos que, se não conseguíssemos estabilizá-lo agora, perderíamos nossa única chance. Foi quando as máquinas começaram a mostrar sinais de uma mudança sutil, quase imperceptível. A pressão arterial dele, que antes estava criticamente baixa, começou a subir. O coração dele, que há pouco parecia falhar a cada batida, começou a mostrar uma resposta. Foi como se a vida estivesse, de alguma forma, se reconectando com o corpo dele, mas ainda era uma resposta frágil, e qualquer passo em falso poderia colocá-lo de volta no caminho da morte. Eu sentia minha respiração ficar mais curta, mas ao mesmo tempo, havia uma energia renovada na sala. O impossível estava começando a acontecer, mas sabíamos que não podíamos baixar a guarda. A reanimação tinha dado resultado, mas ele ainda estava longe de estar fora de perigo. Estávamos agora em uma corrida contra o tempo. O que parecia ser o fim, aquela linha tênue entre a vida e a morte, estava, de algum modo, se transformando em uma luta pela sobrevivência. A equipe de enfermagem não parava. Eu sentia que todos nós estávamos conectados, como se o esforço de cada um ali fosse a chave para o milagre que poderia acontecer. Eu nunca tinha testemunhado algo assim. Era como se estivéssemos tentando salvar não apenas a vida de um paciente, mas também nossas próprias esperanças e medo. Quando olhei para os outros membros da equipe, vi que todos estavam tão absortos na situação que o mundo ao redor parecia ter desaparecido. Não havia mais nada além da luta do paciente. Ele era o centro de todo o nosso foco. E estávamos cada um à sua maneira, fazendo o impossível para garantir que ele tivesse uma chance. A virada não foi dramática, não foi um milagre instantâneo. Foi uma luta constante, uma série de pequenos sinais de vida que aos poucos foram se tornando mais firmes. A pressão arterial subiu o suficiente para que os médicos pudessem planejar a próxima intervenção. A oxigenação começou a melhorar e por um momento parecia que finalmente o pior estava atrás de nós. Mas eu sabia que o caminho ainda estava longe de ser livre de obstáculos. Nos momentos seguintes, tudo parecia ter se acalmado, mas o peso da situação ainda estava sobre nós. O paciente ainda estava extremamente instável e a equipe sabia que não podia relaxar. Porém, o que parecia uma virada
um ponto de desespero quase total, começou a se transformar em uma pequena vitória. Cada segundo que passava era precioso, mas a luta não havia terminado. Ele estava, enfim, começando a mostrar sinais de que poderia resistir, mas o futuro ainda era incerto. Depois que conseguimos estabilizá-lo e ele começou a reagir aos tratamentos, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Mas ao mesmo tempo, uma onda de emoções conflitantes invadiu minha mente. Estávamos apenas começando a ver sinais de recuperação. Mas o que realmente me marcou não foi a técnica ou os procedimentos realizados, e sim o impacto emocional que a experiência teve em todos nós, da equipe de enfermagem e médicos até as pessoas próximas ao paciente. O que aquela noite me ensinou, mais do que qualquer técnica ou conhecimento que já tivesse aprendido em anos de profissão, foi o quanto somos vulneráveis à incerteza da vida. Muitas vezes, ao longo da carreira, nos acostumamos com a ideia de que a ciência e os protocolos são suficientes para garantir o melhor resultado. Mas a verdade é que, diante da fragilidade humana, não há controle total. Aquele jovem, que começou a noite em um estado quase irreversível, estava mostrando, passo a passo, que a vida é, ao mesmo tempo, frágil e resiliente. Uma simples intervenção, um momento de decisão certeira, poderia ser a diferença entre a vida e a morte. E o mais difícil de aceitar, muitas vezes, é que, mesmo com todos os nossos esforços, o futuro de uma pessoa está para além do nosso controle direto. A reflexão que se impôs em mim foi, sem dúvida, sobre o papel da enfermagem na linha de frente de uma batalha tão desigual contra a morte. Nós, como enfermeiros, não somos apenas técnicos que seguem protocolos. Somos aqueles que ficam ao lado do paciente, que enxergam não só o corpo, mas também a alma. Somos os que muitas vezes têm que tomar decisões difíceis, os que cuidam quando todos os outros estão a ponto de desistir. Somos, em muitos momentos, a única esperança, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. Eu, que sempre achei que meu trabalho era uma questão de técnica, comecei a perceber que ele era, antes do tudo, uma questão de humanismo. Não importava o quão bem treinada eu fosse, não importava a quantidade de livros que eu tivesse lido ou as horas de prática que eu tivesse acumulado. O mais importante, no final das contas, era o que eu sentia naquele momento. Era a compaixão que me movia. Era o olhar silencioso de um paciente lutando por sua vida que me fazia perceber que ser enfermeira é mais do que salvar vidas, é estar presente quando tudo parece perdido. Eu me lembrei de algo que meu mentor havia me dito em meus primeiros anos de carreira. Você pode salvar muitas vidas, mas nunca se esqueça que, por trás de cada paciente, existe uma história, um ser humano, com seus próprios sonhos e medos, e eu vi isso claramente naquela noite. A luta daquele jovem não era apenas pela sobrevivência de um corpo, mas por todas as possibilidades que ainda estavam por vir, por tudo o que ele ainda poderia ser, por todas as pessoas que o esperavam. O impacto emocional que essa experiência teve sobre mim, sobre a equipe inteira, não pode ser subestimado. Não há manual que nos prepare para lidar com a intensidade desses momentos. E ainda assim, não havia como negar a lição que ficou com todos nós. A vida é incontrolável, mas a nossa missão como profissionais da saúde vai além de curar fisicamente, vai muito além de estabilizar um paciente, vai além de saber o que fazer em uma emergência. A nossa missão é ser a base emocional, a esperança que os pacientes e suas famílias precisam quando tudo parece se desmoronar ao redor. Fiquei pensando, durante muitas noites depois disso, como essa experiência mudou a maneira como vejo minha profissão. Antes, eu via a enfermagem como uma profissão de pura dedicação técnica, com foco em salvar vidas. Agora, percebo que, para além de tudo isso, o que realmente importa é a humanidade que colocamos em cada gesto. O que mais aprendi nessa noite foi que, por mais que a medicina e a ciência nos forneçam as ferramentas, é a nossa capacidade de enxergar o paciente como um ser humano, e não apenas como um caso clínico, que define o impacto real que podemos ter na vida de alguém. E ao olhar para trás, ao refletir sobre o que vivemos naquela noite, fico com uma certeza: o verdadeiro milagre não está apenas em salvar vidas, mas em lembrar que cada vida salva traz consigo uma história que vale a pena ser protegida. Não apenas com a medicina, mas com a nossa empatia e dedicação. Quando o paciente finalmente começou a apresentar sinais de recuperação, uma sensação de alívio coletivo tomou conta de todos nós. Ele ainda estava longe de uma estabilidade completa, mas a luta que tivemos durante aquelas horas intensas era um reflexo da resiliência humana, menos tanto a nossa quanto a dele. Ao longo dos dias seguintes, o paciente foi gradualmente melhorando. Aos poucos, conseguimos remover o ventilador e reduzir os sedativos. Ele ainda
estava fraco, mas estava vivo. E isso, naquele momento, era a única coisa que importava. Ver sua recuperação, embora lenta, foi uma das experiências mais gratificantes que já vivi. Ele, que havia chegado à nossa unidade em estado crítico, agora estava consciente, com os olhos fixos em cada um de nós, como se agradecesse silenciosamente pela luta que travamos para salvar sua vida. O jovem de 27 anos, que antes parecia estar à beira da morte, estava agora conversando com a equipe médica e, com um sorriso fraco, tentava se lembrar do que havia acontecido. Seus familiares, que haviam aguardado no hospital, finalmente puderam se reunir com ele. Aquela família, que temia perder alguém tão jovem e cheio de promessas, agora respirava aliviada. Mas, para mim, o impacto de tudo o que vivi não estava apenas na recuperação física do paciente, estava na reflexão sobre a importância do nosso trabalho, da nossa presença, da nossa dedicação. Muitas vezes, em nossa rotina diária, nos perdemos nas dificuldades e nas pressões da profissão. A unidade de terapia intensiva, por si só, é um ambiente de constante tensão, e os desafios são imensos. Mas essa experiência me fez lembrar o verdadeiro significado de ser enfermeira, de estar na linha de frente não só cuidando do corpo, mas também do espírito dos pacientes e de suas famílias. Cada vida que passa por nossas mãos é uma história, uma trajetória interrompida ou que ainda pode ser escrita. E, como enfermeiros, somos os responsáveis por garantir que essa história tenha uma chance de continuar, não apenas por meio das nossas habilidades técnicas, mas também por meio do carinho, da paciência e da capacidade de estar presente quando o paciente mais precisa. Não é apenas sobre salvar vidas fisicamente, mas também sobre ser o ponto de apoio quando tudo parece desmoronar. Quando a esperança parece perdida, somos nós muitas vezes que precisamos ser a chama que ainda acende a fé no futuro. Eu me lembro de como a equipe inteira, ao longo da noite, se manteve firme, sem nunca ceder ao desespero. Cada um de nós sabia que nossa função ali não era só técnica, mas também emocional. Estávamos literalmente sendo a ponte entre a vida e a morte. E isso não é algo que se aprende em livros. A capacidade de se doar, de ir além do protocolo, de entender a angústia do paciente e de sua família, é algo que só se desenvolve com o tempo, com a experiência e principalmente com o amor pelo que fazemos. E no final, quando olho para o paciente agora, completamente recuperado e com a vida seguindo seu curso, não posso deixar de sentir um profundo respeito pela profissão que escolhi. Aquele jovem, que quase perdemos, me ensinou uma lição valiosa, que, por mais que a medicina seja baseada em ciência, a enfermagem, por sua vez, é um ato de fé. Fé não só no que podemos fazer com nossos conhecimentos, mas fé na capacidade humana de lutar, de resistir e de se renovar, mesmo nas situações mais desesperadoras. Às vezes o nosso trabalho passa despercebido. Muitas vezes, o esforço de um enfermeiro é ofuscado pela fama da medicina, mas ao longo da minha jornada, aprendi que cada vida que tocamos, cada alma que ajudamos a permanecer, é uma vitória. É por isso que continuo, porque cada paciente recuperado, cada história de vida salva, faz com que todo o esforço valha a pena. Salvar uma vida não é apenas um feito clínico, é um ato profundo de humanidade. E é por isso que seguimos, incansáveis, em nosso compromisso de cuidar, de lutar e de nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Pois, no final das contas, salvar uma vida é sempre mais do que uma simples vitória profissional. É uma vitória pessoal, uma vitória da vida contra todas as probabilidades.